Esse artigo, ele pretende discutir a importância dos jogos na relação de arte e educação, e a criação desses jogos visava fortalecer aspectos linguísticos, sociais, culturais e artísticos das crianças e dos adolescentes da comunidade indígena Tupi-Guarani, na cidade de Peruí. Para tanto, a gente utilizou a teoria do flow como referência para imersão e envolvimento e a teoria de Ana May Barbosa sobre arte e educação. Essas atividades serviram como ferramentas valiosas para promover a educação, o engajamento e o desenvolvimento de habilidades cognitivas, criativas e apreciação de estética dessas crianças. Inicialmente envolvemos os professores indígenas para realizar essas atividades. Então, nesse momento, nesse artigo, né, denominado Ensino e Aprendizagem em Comunidades Indígenas por meio das artes e dos jogos digitais, utilizando a teoria do flow. Destacamos que hoje os jogos digitais, os jogos em geral, mas os jogos digitais, que é o que utilizamos aqui, são considerados arte. E aí o envolvimento das crianças nesse processo de produção dos jogos, eles desenvolveram desenhos e pintaram os desenhos em função da sua cultura, né? As ações abordadas buscavam mostrar as atividades artísticas lúdicas e imersivas, auxiliadas no processo de educação. Adotamos para isso, como já falei, a teoria do flow de Mihaly Csikszentmihalyi e a metodologia de ensino e aprendizagem da arte e educação baseada nos conceitos da abordagem triangular desenvolvida por Ana May Barbosa. Os locais onde foram desenvolvidas essas atividades foram nas aldeias Tabaçu, Reco e Pi e na aldeia Bananal. Inicialmente, a gente desenvolveu uma negociação ou um diálogo com os professores indígenas para verificar que atividades seriam desenvolvidas, né? É, num primeiro momento, a professora Itamirim contou a história do Currupira e pediu para as crianças desenharem o Currupira, que elas visualizavam, né? Foram dado na história foi dada uma série de referências e as crianças fizeram as imagens que acharam que deviam. Na verdade, o Currupira não entrou no processo de elaboração dos jogos, foi inicialmente utilizados para estimular as crianças e adolescentes, os jovens, para desenvolver os trabalhos em seguida. Então, aqui a gente vê a Itamirim e o Muru, que são duas lideranças indígenas dessas comunidades. Em seguida, depois que as crianças fizeram seus desenhos, eles se apresentaram com os seus desenhos, dizendo o que eles representavam e dizendo o nome, porque como a gente vai ver mais na frente, o nome é significativo para esses elementos da cultura. Como vemos aqui, os desenhos realizados são desenhos da comunidade, né? De elementos da comunidade. E como podemos ver, há um processo aí de apropriação dos desenhos da cultura branca. Então, no caso, essa personagem indígena, ela tem características da cultura branca. Então, buscando interagir com esses elementos, é que o projeto foi desenvolvido. Também são usados elementos de marcas da própria cultura. Então, desenhos que significam a forma de representação da cultura. Nesse caso, que é aquilo que eu comentei, as crianças, elas adquirem um nome, elas têm um nome da cultura branca e, a partir de um sonho, elas têm uma revelação e elas criam personagens. Então, por exemplo, aqui nós temos duas meninas, né? Uma que é a menina Palmito e a outra que é a menina Abelha, e elas têm o papel delas na sociedade indígena é preservar esses elementos da cultura. Então, elas são
como se fossem guardiãs desses elementos, né? Bom, após isso, depois que eles fizeram os desenhos, a gente digitalizou esses desenhos, deixou na comunidade vários tablets e levou os tablets com os desenhos já digitalizados para as crianças pintarem. A partir dessa pintura, a gente fez um trabalho de adaptação das imagens para compor os jogos. Fizemos 4 jogos, sendo que o primeiro foi extraído da própria cultura, 2 canoas que você joga em parceria com alguém e você tem que capturar peixes e desviar das pedras. Os outros 3 jogos, o quebra-cabeça, os 7 erros de memória, são jogos tradicionais que envolviam os elementos da cultura. É, os animais, ali embaixo a gente vê onde fica o fogo sagrado, que também fez parte do projeto, um documentário aonde a Itamirim conta a história do fogo sagrado e muito importante para a cultura tupi-guarani. Então aqui a gente pode ver o resultado das imagens produzidas pelas crianças, mas trabalhadas pelo grupo que desenvolveu o trabalho, que é ligado são alunos, meus alunos, que fazem parte do grupo CS Games, registrado no CNPq. Aqui são o Cocar, Laranja e o Arco e Flecha, que também foram realizadas pelas crianças e tratadas pelos adultos. Por exemplo, ali atrás, a gente tem um cenário que é o local onde fica o fogo sagrado. Uma das teorias que a gente destaca, além da teoria da Ana May Barbosa, é a teoria do flow, que é um processo que as pessoas atingem o flow, né, o fluxo, quando elas realizam atividades que não são frustrantes e nem produzem tédio. Então, aí há um equilíbrio entre o desafio da atividade e a habilidade que a pessoa tem para fazer isso. Então, se a gente tem muito desafio, há uma certa frustração, e a pessoa desiste de trabalhar. E se a atividade é muito simples, a gente gera um tédio que não atinge o estado de flow. Então, nessa metodologia, a gente tem que estar atento às metas claras e o feedback imediato. O feedback é fundamental porque é ele que vai gerar esse equilíbrio. O equilíbrio entre oportunidade da ação e a capacidade de realizá-la, isso a gente já comentou. A sensação de controle da pessoa que está realizando a atividade, uma concentração profunda na ação que gera o processo de imersão, que se funde com a consciência. Também esse processo ele tem um foco na questão do tempo, né? E a noção de tempo é alterada e a gente, de uma certa forma, não percebe o tempo passar. Portanto, há uma perda de autoconsciência reflexiva e transcendência das fronteiras do self. E, por fim, a expectativa se torna autotélica. As reflexões sobre arte e educação, que envolvem todas as atividades, junto com a teoria do flow, possibilitam futuras pesquisas no âmbito do ensino e aprendizagem, não só para os indígenas, mas também para qualquer área de atuação de educação. Nesse caso, esse processo foi trabalhado com os jovens e os mais velhos que trouxeram referências da cultura para as crianças. E, segundo Ana May Barbosa, a arte-educação terá mais qualidade à vida se não tiver somente propriedades funcionais, mas, ao mesmo tempo, apelar para a imaginação. Essas tendências garantirão para a arte-educação o papel de transmissor de valores estéticos e culturais no contexto de um país onde a cultura dos povos originários se torna cada vez mais presente no nosso dia a dia. Como falei, esse trabalho foi realizado por Ana Maria Antunes e por mim, Hermes Renato Debrandi.
qualquer contato, esse é o meu e-mail. E para quiser ter mais elementos sobre o projeto, o desenvolvimento do projeto, acessar esse site fogosagrado.eco.br. Obrigado pela atenção.